E ela já está me esperando para mais uma aula. O assunto é sério, o assunto é importante. A gente vai falar hoje sobre os novos medicamentos que estão sendo estudados em alguns lugares, já foram aprovados para emagrecer. Tem muita gente falando disso, mas pelo que eu entendi, não está sendo muito bem explicado. Por isso que ela está aqui. Doutora Andressa Heimbichler, seja bem-vinda mais uma vez. Carol. Nossa endócrina querida, que vem com o seu jeitinho doce. E a gente entende tudo, doutora. Eu espero que sim. Muito, 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 muito. Vamos lá. Antes da gente começar com as nossas ilustrações e com a sua aula, eu queria que você introduzisse, então, o porquê da escolha deste assunto dos remédios, então, para emagrecer. Bom, primeiro que medicação para emagrecer sempre é um tema muito complicado, Sim, né? sim. E, na verdade, nos últimos anos, a gente teve uma grande mudança de eixo com relação à prescrição dos medicamentos para emagrecer. Muitos medicamentos foram suspensos, inclusive aqui no Brasil, né, Carol? A gente teve a questão das anfetaminas, que foram suspensas por conta de uma série de efeitos colaterais e muitas vezes também por conta da má prescrição. Tá. Algumas vezes eu já vim aqui no Você Bonito e eu já fiz esse alerta, né? Que muitas vezes as pessoas iam em alguns profissionais que prescreviam medicação e pede medicamento para emagrecer sem nem consultar o paciente. Sem fazer exame. Sem fazer exame. E aí a gente acabava passando, tendo pacientes que tomavam medicamentos errados, em dosagens erradas, que tinham efeitos muito ruins para o corpo da pessoa. Entendi. E o que a gente não quer é isso. Então, o objetivo de trazer essa pauta é o seguinte: medicação para emagrecer muitas vezes é importante a depender do peso da pessoa. Tá. Só que ela tem que ser muito bem indicada. E é o que eu falo, assim, toda vez que eu falo, peso é uma questão que a gente precisa mudar os hábitos, que é a base da pirâmide. Então, de um lado, tem a gente fazendo uma corrente do bem para mudar os nossos hábitos, fazer atividade física, fazer dieta. Mas Boas escolhas, né? Boas escolhas. Mas, de outro lado, existem sim os pesquisadores, a gente que estuda, e tem muita gente que estuda isso no mundo, sabe, Carol? E aqui no Brasil também. Lá no Hospital das Clínicas a gente estuda bastante, isso também em outras universidades no Brasil. A gente estuda sobre como aplicar os medicamentos, como desenvolver novas substâncias para poder ajudar, sim, a controlar o peso. Porque tem muita gente que mesmo fazendo todo o possível, mudando a alimentação, ainda assim não consegue ter um resultado que deveria. Exato, por alguma alteração de hormônio, ou por alguma alteração de metabolismo, ou porque realmente existe uma dificuldade que vai precisar de um complemento a esse tratamento. Então, a escolha certa no tratamento, então você que está em casa, o grande objetivo de trazer essa pauta é justamente a gente conversar um pouco sobre essa grande novidade de alguns tratamentos. Eu vou trazer 2 aqui. Que são novos. Que são novos, mas a gente também bateu um grande papo sobre o que é tratar a perda de peso, né? Sim. Sobre a escolha correta do tratamento para perda de peso. Perfeito. E também, principalmente, para as pessoas ficarem cada vez mais conscientes, para a gente poder fazer a escolha certa, né, Carol? Que eu acho que esse é o nosso objetivo, né? E tendo as informações, você pode conversar com o seu médico, você vai estar mais atento, mais atenta, mais bem informado, para dizer, já sabendo o que está sendo de repente recomendado. Vamos colocar nosso vídeo então? Vamos começar. Esse vídeo mostra como age esse novo medicamento no organismo? O que acontece é o seguinte, nos últimos anos a gente teve uma grande mudança sobre como é que a gente vai tratar o peso, né? Então, hoje em dia a gente olha muito mais agora para o trajeto do alimento no nosso corpo, quando a gente vai se preocupar em pensar numa medicação para perda de peso. Então, esse vídeo, eu achei ele tão bonitinho, porque ele mostra o alimento entrando aqui no nosso esôfago, chegando até o nosso, passando pelo nosso estômago e chegando até o nosso intestino, e é justamente pensando nesse trajeto normal, nessa fisiologia normal, que vão ser pensados os medicamentos para emagrecer hoje em dia. Entendi. Então, antigamente... Vamos parar aqui? Podemos parar aí. Então, antigamente, o que a gente pensava nos medicamentos para perda de peso? A gente pensava numa ação mais cerebral desses medicamentos. Eles tinham um efeito, então,
No cérebro? Somente cerebral, Carol. Então, quando a gente tinha os medicamentos que a gente chamava os anorexígenos, eram medicamentos que eles liberavam neurotransmissores, hormônios cerebrais, que davam a sensação apenas de saciedade cerebral. Então, as anfetaminas que elas foram proibidas no Brasil e no mundo, elas davam a sensação de saciedade porque elas davam uma sensação de estímulo cerebral, mas era só cerebral. Então, a pessoa ficava mais alerta, ela perdia a fome, muitas vezes ela perdia o sono e muitas vezes ela tinha o quê? Quem em casa já usou, às vezes vai poder lembrar que tinha taquicardia, podia ter um pouco de tremor, porque ela era uma medicação que mexia com o cérebro e dava efeitos no corpo, dava alguns efeitos colaterais. O que acontece hoje em dia? Quando a gente pensa nos novos medicamentos para emagrecer, e são os novos medicamentos que vão estar vindo, que vão vir nos próximos anos, né? Eles são medicamentos que eles vão se assemelhar aos hormônios que são liberados pelo nosso intestino. Então, existe hoje uma comunicação entre o nosso intestino e o nosso cérebro que ela é muito mais bem estudada. Que interessante. Então, ele não vai agir só no cérebro a partir de agora. Ele vai simular um hormônio que é liberado no nosso intestino quando a gente se alimenta naturalmente. E o objetivo da gente trazer o videozinho é justamente lembrar que vai ser semelhante a uma alimentação normal. Olha que interessante. Agora, vamos fazer o seguinte, vamos deixar uma perguntinha, vamos colocar, estão chegando várias já. Ai, que bom. Vamos lá, meninas, nós vamos explicar todas. Vamos lá, vamos colocar a perguntinha na tela então. Vamos ver de quem que é, perguntinha do nosso Insta. Pop Camoca, acho que é isso. Um beijo pra você, obrigada. Bonita. Linda a foto, né? Por que esses remédios nos deixam com a sensação de não ter controle do nosso corpo, tipo tremedeira e palpitação, que é o que você citou? O fato das pessoas, então, que eram medicadas, né? Algumas dessas substâncias que você citou, que tinham aí tremedeira, que tinham a palpitação, que tinham, como ela falou, um descontrole do corpo, tudo isso era porque o cérebro está agindo de outra maneira? Na verdade, o que acontece é assim, Carol, quando a gente tem o nosso cérebro, ele tem os neurônios, e os neurônios, eles se comunicam entre si por substâncias que a gente chama de neurotransmissores. É como se fosse um jeito de um neurônio se comunicar com o outro. E essas medicações para perda de peso, que tem um efeito mais cerebral, eles mexem na comunicação entre os neurônios. Entendi. Então, é como se você fosse um neurônio e eu fosse um neurônio e tivesse uma substância aqui no meio que amplificasse. Então, é como se tivesse um amplificador da minha comunicação com você. Entendi. Então, se eu falasse e você ouvisse 10 vezes mais ou, eventualmente, 10 vezes menos. E aí depende da medicação. Entendi. E é por isso que alguma medicação para perda de peso, ela faz o quê? Ela faz com que a pessoa fique mais alerta. Então, uma pequena quantidade deixa a pessoa mais alerta. É por isso que, muitas vezes, algumas pessoas sentem o quê? A perda de controle do próprio corpo. Entendi. E é uma questão também de dosagem, porque muito tem a ver com dosagem. Porque uma dosagem muito alta, claro, também vai dar uma sensação maior de descontrole. Uma dosagem mais baixa vai dar uma sensação menor. E outra coisa, existem pessoas que têm efeitos que são diferentes daquele que a gente espera. É por isso que o acompanhamento, isso para quem está em casa, é importante a gente fazer esse alerta. O acompanhamento para qualquer pessoa que vai ter indicação de usar uma medicação para perda de peso, ele tem que ser muito de pertinho e muito criterioso, porque o efeito esperado para uma medicação para você, às vezes pode ser diferente para outra, que pode ser diferente para o seu vizinho. Entendi. Então, o cuidado tem que ser redobrado. E tem que relatar ao médico qualquer tem que contar para o médico direitinho. Qualquer coisa diferente que tenha sentido, né? Qualquer coisa. Vamos colocar então, vamos começar explicando o que são esses novos medicamentos, porque o assunto é muito interessante. Vamos começar com a nossa primeira imagem aí. Esse, então, é um hormônio da saciedade. O que acontece assim, os novos medicamentos, e vamos falar especificamente dessa nova medicação, que ela foi aprovada nos Estados Unidos no final do ano passado, e ela foi aprovada agora na semana passada pela Comissão Europeia de Medicamentos. Ela é uma substância, é um hormônio, ele é um análogo de um hormônio, ou seja, ele é um hormônio similar, chamado liraglutida.
liraglutide, o nome já vai estar no próximo slide. Ele é similar a esse hormônio que o nosso corpo produz, que se chama GLP-1, que é um hormônio da saciedade. Em termos técnicos, ele tem um nome um pouco complicado, ele é um hormônio da classe que chama incretínico. O que quer dizer isso? Na verdade, isso é um nome complicado para uma coisa tão fácil e tão bacana, que é a comunicação entre o intestino e o cérebro. Isso, gente, eu gosto tanto de falar desse assunto. Bonitinha ela explicando. Eu queria tanto assim que vocês em casa assim, imaginassem, porque é tão legal. Assim. É assim, a gente come, que nem te mostrou. Exato. Aí tem que passar pela digestão. Perfeito. E aí manda um recado. Exatamente. E essa comunicação, ela não era conhecida até algum tempo atrás. A gente não sabia direito que o intestino se comunicava com o cérebro. E hoje a gente sabe que o intestino ele libera uma série de hormônios que vão sinalizar para o cérebro que está chegando comida. Que tá ok. Que pode parar de comer, porque já tem comida no intestino. Então é por isso que quando às vezes a gente come uma feijoada, a gente não quer ver comida pelas próximas 12 horas. Porque foram liberados esses hormônios. Perfeito. Numa quantidade, claro, se comeu muito. Muito hormônio é liberado e com isso o cérebro vai ter essa sinalização. Perfeito. E aí é por isso que esse ramo desses hormônios, ele vem sido estudado como forma de tratamento para perda de peso. Nossa, que bacana. E o mais interessante, Carol, é o efeito que esse hormônio tem, porque ele, além do efeito cerebral, que a gente chama de saciedade, ou seja, a saciedade é aquela vontade que a gente tem de não comer entre as refeições. Então é aquela coisa assim, que eu pergunto, você tá com fome? E a pessoa fala, não tô com fome, tô bem. Saciação é a sensação do estômago cheio. Então, esses hormônios que são liberados pelo meu intestino, quando eu tenho alimento no interior do intestino, ele vai dar para o estômago a sensação de saciação e para o cérebro a sensação de saciedade. Olha que legal! Não é incrível? Não, gente, não é incrível. É incrível. Agora, esse nome, liraglutide, é o nome do medicamento. Do medicamento. Essa é a base do medicamento. Que foi sintetizado a partir do estudo deste hormônio. Então, agora uma pergunta. Como você citou, tem um lance hormonal envolvido, ele vai ser semelhante ao nosso hormônio, porém, ele não é um hormônio bioidêntico, ele é um hormônio sintético, podemos dizer assim. Ele é sintético, ele age no local que este hormônio age no nosso organismo. Tá legal. Então, é o que a gente chama de análogo, porque ele é igual ao receptor deste hormônio. Para se ligar. Perfeito. Entendi. Eu já cheguei a explicar isso aqui no Você Bonita uma vez, da chave da fechadura. Sim. Então, ele age na mesma fechadura que o GLP-1 age. Então, o GLP-1 age na fechadura e o liraglutide faz a fechadura aí, Carol. Ele age na fechadura do GLP-1. Mas outra, vamos passar para o nosso próximo slide então? E agora eu estou fazendo um raciocínio. A pessoa que vai ter indicação então de um remédio como esse é uma pessoa que não produz em grande quantidade outro hormônio ou que ela come, mas ela nunca tem a sensação de saciação e de saciedade. É isso? O que pode acontecer é o seguinte, existem pessoas que, geralmente os pacientes que estão acima do peso, eles podem ser resistentes à ação do GLP-1, o seu próprio GLP-1. Entendi. Então, eles vão produzir muito GLP-1 e o seu cérebro vai se tornar resistente. E a gente sabe que existem pessoas que são pouco sensíveis, é como se elas tivessem poucas fechaduras. Entendi. Então, mesmo que ela produza 10 chaves, 10 GLP-1, se ela tiver só 5 fechaduras, não vai conseguir. Não vai ter ação suficiente. Olha que interessante isso, então. Eu acho que tem muita gente assistindo, e claro que a gente sabe que muita gente chegou numa questão de obesidade, que não é um sobrepeso apenas, uma questão de obesidade mais séria, ou sobrepeso também, mas que pode ter relação direta com isso. Então, é aquela pessoa que fala, Carol, mas eu tô fazendo tudo certo e não consigo emagrecer. Exato. É mais ou menos, olha que bacana poder dizer isso aqui no programa. Vamos colocar mais uma perguntinha? Vamos fazer mais uma perguntinha, depois a gente vai para esse slide, então. Que linda! Dri Lazzarini, é isso. Beijo pra você. Lazzarini. Olha, ela pergunta se é verdade que as pessoas que tomam o remédio realmente te emagrecem, mas depois voltam a engordar em dobro. Por que isso acontece? Excelente pergunta, também tem essa curiosidade. Doutora Andressa, que pergunta bacana, da Dri, né? Ela quer saber, então,
se é verdade. Então a pessoa toma lá 6 meses com um plano do médico, o médico introduz, tudo bonitinho, doutora André. Vamos falar de tudo bonitinho, não coisa errada não. Aí chega um certo momento que o médico tem que retirar esse remédio da pessoa, né? Não dá para viver a vida inteira tomando esse remédio. É verdade que a pessoa engorda o dobro e é possível isso? Marcelo, põe o último slide para mim. Vamos pôr o último slide. O último slide. O último slide, então, que o último slide é a resposta para essa pergunta. É a resposta. Ótimo, adoro quando a doutora Andressa faz isso, tá vendo? Ela já dá a resposta, já sabendo que a gente vai perguntar. Ele tá pegando, ó. Por quê? Último. Não, esse é o... Esse é o segredo ainda. Esse é outra coisa. Esse aqui. Muito bem. Não esquecer. Muito bem. O que acontece? Muitas vezes, quando a gente usa alguma medicação para emagrecer, a gente só se preocupa com o verdinho da pirâmide. Tomar remédio para perda de peso. Verdade. E esquece do laranja e do vermelho. O que acontece? Quando a gente toma remédio para perda de peso, a gente artificialmente diminui a quantidade de comida que a gente está se alimentando. Então, para uma pessoa que pesa 150 quilos, ela toma um medicamento, ela passa a artificialmente, pela ação do medicamento, a comer para 80 quilos, 70 quilos, e aí naturalmente o peso dela vai caindo para aqueles 70, 80 quilos. Certo. Se ela não fizer a parte de baixo da pirâmide, que é a alimentação e a atividade física, se ela não mudar o estilo de vida dela, o que vai acontecer na hora que eu tirar a medicação? Ela vai voltar a comer para os 150 quilos que ela tinha, ou ao peso inicial que ela tinha. Porque o nosso corpo, Carol, ele sempre vai tender a conservar energia. Entendi. O nosso corpo, ele sempre vai ter a memória do peso maior que ele teve. Que ele já teve na vida, né? Que ele já teve na vida. Isso é pela conservação de energia, porque é da evolução humana. E é a memória do corpo mesmo. É a memória do corpo. Então, se você não faz a parte de baixo, e isso eu digo para quem está em casa, que tem que fazer muito direitinho. Não é o remédio, ele não é a principal fator que vai fazer você emagrecer. Ele vai ser uma muletinha, mas depois você vai jogar a muleta fora e você vai caminhar com as suas próprias pernas, porque a medicação é para ajudar o teu primeiro corpo momento, naquele momento inicial e provavelmente a manter, mas depois ele vai ser retirado porque você vai modificar o seu estilo de vida. Então a resposta está aqui, não vai engordar em dobro ou se fizer isso. Se não fizer, pode engordar. Pode sim, porque o grande erro das pessoas é que elas tomam a medicação e elas se encostam na medicação. Elas não usam a medicação como bengala, elas usam a medicação como carrinho. Como carrinho. Elas entram no carrinho e ficam. E vão. E aí quando saem do carrinho, elas voltam a comer o que comiam antes. E aí me vem na cabeça exatamente isso, porque acaba sendo uma coisa muito mais fácil do que ter força de vontade muitas vezes para outras atitudes, certo? Mas a gente sabe que muitas pessoas já têm essas vontades, já fazem, certo? E que de fato o medicamento é muito importante. Porém, doutora, é aquilo que você diz muito e eu acredito. Tudo que a gente não faz um esforço para conseguir, o resultado nunca vai ser o mesmo e tão bom e tão bacana do que se a gente tivesse feito um esforço. Exato. Não é verdade? Que se a gente tivesse dado ali uma motivação muito maior para conseguir. Exato. O que eu só faço um alerta é o seguinte, e isso eu falo assim, a questão da força de vontade, ela precisa e deve existir. Sim. Mas em alguns casos, existe o corpo, ele vai querer conservar o peso naquele peso mais alto em que a pessoa está. Então, a medicação vai ser importante para ajudar a engrenagem a começar a entrar naquela perda de peso que a gente deseja. Tá. Então, a medicação vai ser importante. Sim. Por isso que muitas vezes, por mais que a pessoa às vezes tenha força de vontade, fale, eu vou fazer atividade física, eu vou fazer dieta, ela não consegue perder peso. Porque precisa entrar. Porque precisa entrar com a medicação. Então, é justamente você ter aquela sensação, é o feeling, é você ter o sentimento de saber a hora que você tem que entrar com a medicação, o momento que você fala, mas o paciente está muito pesado, por mais que ele se alimente bem e faça atividade física, não vai conseguir nem fazer uma atividade física porque está muito grande, pesado. Porque não consegue dar um ritmo no exercício. Então, gente, é um complemento. Então, uma coisa depende da outra. É uma cadeia, é um elo. Se a gente rompe um elo dessa cadeia, não funciona. É uma engrenagem. Uma engrenagem parou de funcionar, não vai. Então, assim, tomou remédio para emagrecer, não modificou o hábito de vida, não dá certo. Não vai emagrecer. Muitas vezes modificou o hábito de vida, mas não tomou a medicação, porque
talvez precise tomar medicação, também não vai dar certo. Entendi. Por isso precisa, gente, da avaliação do médico com todos os exames, com o exame clínico também. Vamos colocar mais uma perguntinha e depois vamos falar daquela segunda opção que eu achei muito interessante. Ai, que linda! Aline, um beijo pra você. Linda, hein? Esses medicamentos para perda de peso podem ter algum tipo de interação medicamentosa? Podem ter riscos à saúde quando associada a outro medicamento? Boa pergunta. Então, as pessoas que já têm outra patologia, que já tem que ter aí, né, um medicamento, por exemplo, diabetes, que já fazem uso de insulina, pode ser perigoso? Então, o que a gente precisa sempre, eu sempre oriento, é preciso passar em avaliação médica. Sim, todo e qualquer medicamento, ele pode ter interação medicamentosa e ele pode, sim, trazer alguns riscos, é por isso que a gente precisa, sim, fazer uma avaliação. A história desse medicamento, que ele é similar ao hormônio da saciedade, ele é um medicamento que já vem sendo utilizado para controle do diabetes há alguns anos. E aí a gente acabou vendo que os pacientes que usavam esse medicamento para tratar diabetes perdiam bastante peso. Entendi. E aí os estudos foram ampliados e com isso ele acabou tendo aprovação para ser usado como uma medicação para perda de peso. Olha só. Só que, claro, ele tem alguns efeitos colaterais que a gente precisa avaliar individualmente e é por isso que a gente faz um controle. Eu costumo brincar com meus pacientes assim, eu faço um controle paranoico com exames todo direitinho para a gente ter certeza que tudo vai dar certo. Porque o que a gente quer é dar saúde, não que o paciente perca a saúde no tratamento. Agora, já te faço uma pergunta importante, como a gente está citando esses medicamentos, então nos Estados Unidos já estão sendo usados, na Europa? Eles foram liberados. A comercialização ainda demora um tempo, Carol, porque eles precisam ainda sofrer a avaliação das legislações para serem comercializados. Mas a avaliação já foi feita e aí houve um boom de reportagens sobre a liberação desse medicamento nos Estados Unidos e na Europa. Então, eu achei importante trazer para que os nossos telespectadores fiquem ligados também, fiquem bem atentos que aqui no Brasil o debate está esquentando. Inclusive chamaram de pílula do emagrecimento, coisas do tipo. Mas vocês entenderam, né? Assim como qualquer outro medicamento para emagrecer, também deve entrar com uma prescrição médica, com todos os exames, com tudo, e por um tempo determinado. Porque apareceu, eu não vou falar que programa que foi, mas fizeram uma matéria grande e tal, como se fosse um milagre, uma solução para tudo, e aí você toma quando você quiser, o tempo que você quiser, e ótimo, não é assim, né, doutora Andressa? Não é assim. A gente ficou parecendo assim na reportagem que eu vi, não vou falar de que programa que foi. E a gente precisa, inclusive, avaliar a eficiência. Esse medicamento ele precisa ser avaliado num período de 12 semanas para a gente ver se funciona. Porque tem pessoas que não vão, que infelizmente não funcionam, e tem pessoas que funcionam muito bem, porque cada um é cada um. Sem dúvida. Meu corpo é diferente do seu, que é diferente, por exemplo, do Evair, né? Sim. Então, cadê Evair? Cadê o Evair? Olha lá, Evair. Então, assim, cada um vai ter uma resposta diferente. Então, é por isso que é preciso colocar num gráfico, é preciso acompanhar a perda de peso, o percentual de gordura. Então, a gente precisa ter um acompanhamento correto desse paciente que está usando medicação. Olha, o assunto é muito legal. A gente estourou tudo que podia, que não podia já, né? Um minuto para a gente fechar. Vamos colocar, então, aquele slide que é um marca-passo do estômago. Olha que interessante. Isso aqui também é um outro, uma forma de um outro medicamento. Dispositivo. Eu quis trazer porque também foi alvo de matéria semana passada, semana retrasada. Ele foi aprovado também pelo FDA, pela Agência Regulatória Americana. É um dispositivo semelhante a um celular pequenininho que ele vai ser implantado por cirurgiões nos Estados Unidos entre o esôfago e o estômago. Mas o mais interessante é a gente lembrar que hoje os medicamentos para perda de peso, os dispositivos para perda de peso, eles estão simulando a nossa anatomia normal. Então, o que esse marca-passozinho vai fazer? Vai enviar bloqueio no nervo que controla a sensação de saciedade do estômago, imitando o estômago cheio. Entendi. Então, olha que bacana. É um dispositivo, é mais uma técnica que está sendo desenvolvida e que vai, provavelmente, nos próximos anos, a gente espera que se desenvolva como mais uma opção para tratar a perda de peso. Ele tem uma indicação de ser usado em pessoas um pouco mais pesadas, IMC acima de 35. Mas o que eu quero que o pessoal que está em casa veja é que, assim, gente, é um mundo. Existem pessoas estudando para tratar a obesidade. Então, por um lado, existe a nossa corrente do bem fazendo a nossa força, a base da pirâmide, e existe também a parte dos profissionais que
se empenham para trazer o que há de melhor para tratar a perda de peso. E isso também tem que ser temporário? E isso também tem que ser temporário. Tá. Isso também tem que ser temporário. Então, é um conjunto que vai vencer a obesidade. É isso que a gente quer, né, Carol? Muito legal, doutora Andressa, parabéns. Grande aula, tá vendo? Vendo? Ao vivo aqui no programa, eu indo lá fazendo umas matérias, entrevistando um monte de gente, tá vendo? Doutora Andressa hoje explicou direitinho. Agora, diga uma coisa de alerta que inclusive se eu perguntei pra ela, não adianta chegar nos Estados Unidos, vou passar férias. Aí vou trazer tudo. Entrar lá no Duane Reade, aí tem lá, né, a sua Walgreens, tá? Vou lá comprar, não é porque assim, daí eu chego e tomo, porque lá tá liberado. Não. Esses medicamentos só com prescrição médica, gente. Então, nada de chegar, aqui não tá, mas lá tá, mas não é bem assim. Você acha que demora para ser liberado no Brasil? Geralmente, a gente tem um atraso, e não é bem um atraso, é porque o nosso sistema de liberação e a nossa análise é diferente. Perfeito. Então, a gente tem uma diferença em torno de 1 ano até 2. Tá. Mas a gente sabe que as coisas aqui no Brasil, a gente segue mais ou menos. Se é liberado lá fora, a gente espera que aqui também seja. Vamos ver, a nossa análise é um pouco diferente. A gente espera que a gente tenha boas notícias para trazer para vocês. E você vem trazer. Eu venho trazer com certeza. Obrigada mais uma vez. Agradeço, você é muito querida. Carol. Olha, nos inspira, nos deixa feliz observar assim tanta vontade de praticar a medicina. Eu acho isso maravilhoso. Fico muito feliz de tê-la aqui sempre. Quem quiser entrar em contato com a doutora Andressa para saber mais sobre o assunto, tirar as dúvidas, ela tem textos incríveis na página lá no Facebook, Endocrinologia em Dia. Entra no Face, coloca Endocrinologia em Dia. Você já acompanha um trabalho maravilhoso que ela vem fazendo há muito tempo, com muito estudo. Isso é muito bacana. E o texto dessa noite que vai entrar é sobre o hormônio. É sobre o hormônio. Se tiver dúvida, endocrinologia. Ela responde. Ainda com tanto trabalho, mas ela responde. Obrigada, Carol. Até a próxima. Que aula, hein?